Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Meu nome é André Luiz e estamos aqui para falar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Vasco que novamente sofreu uma derrota no Campeonato Brasileiro e que está se preparando para o jogo de domingo. Vamos falar rápido sobre isso, sobre um pouco de campo e bola, as poucas notícias que nós temos sobre campo e bola. Vamos falar principalmente sobre a questão da perícia. Lembra da história do perito, que o perito teve lá na SAF, logo depois que o Pedrinho conseguiu eliminar? Então, vamos falar dessa história do perito, como ficou. Mas antes, deixa eu pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like. O like é muito importante, né? Porque o YouTube só consegue considerar que o vídeo ele é relevante para mostrar para outras pessoas depois de um certo número de likes. Então, se você puder ajudar a gente, deixa seu like aí, não custa nada. Deixa seu like, seu joinha, deixa seu dislike. Mas não esquece também de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, aquela opção todas, pois assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa, tá? Outra coisa que eu quero falar com você é que nós estamos com uma enquete rolando lá na aba Comunidade. Dá um pulinho lá, na página do canal tem uma aba chamada Comunidade. Você clica lá, tem uma enquete acontecendo lá para saber sobre qual o melhor dia e horário para a gente fazer live. Nós estamos com um projeto de começar a fazer lives aqui no canal, e aí a sua opinião é muito importante para a gente saber qual é o melhor dia e o melhor horário para que você possa estar com a gente no ao vivo, tá legal? Então vamos agora falar um pouco, vamos começar falando sobre a notícia do time do Vasco. Bem, o time, né, depois da derrota do Palmeiras, o Vasco ficou em São Paulo, ficou no CT lá da Barra Funda, no CT do Palmeiras. O Vasco fez um treino regenerativo, quem não jogou treinou um pouquinho mais forte, quem jogou só regenerou, só recuperou. Voltou ontem à tarde para o Rio de Janeiro, teve folga, liberado já ontem à tarde, já tinha treinado na parte da manhã, e aí se apresenta hoje de manhã no CT Moacir Barbosa, os preparativos para o jogo de domingo às 18h30 contra o Cruzeiro, né? O pressionado Álvaro Pacheco já está muito pressionado, né? Internamente já há comentários que ele não está indo bem, que o grupo tá com um probleminha já com ele. É um grupinho difícil esses jogadores do Vasco. Os caras não jogam nada e são cheios de frescura, né? Mas parece que esse negócio do Álvaro Pacheco treinar o time todo, ele treina todo mundo e não diz quem vai jogar. Então o cara não sabe se vai jogar, se vai pro jogo, se não vai pro jogo. Ele avisa meia hora antes. Se vocês não sabem, a lista, né, do time, a escalação do time, ela tem a obrigação de sair 1 hora antes da partida. Então, 1 hora antes da partida sai a lista para todo mundo, né? Para a imprensa, para todo mundo. É publicado, o Vasco publica nas redes sociais ali a escalação do time, não a lista, a escalação do time. Então, meia hora antes de publicar essa escalação, que os jogadores ficam sabendo quem vai para o jogo, quem não vai para o jogo. E isso está trazendo problema, porque o jogador brasileiro está acostumado a saber um dia antes se ele vai jogar, se ele não vai jogar, isso cria uma ansiedade. Diz que não está fazendo bem isso no grupo, não. E já conversaram com o Portuga que essa prática pode ser muito legal lá em Portugal, pode ser normal lá, mas aqui isso não é normal não. Que é bom ele explicar direitinho quem vai jogar, quem não vai jogar, treinar o time titular, time reserva. Ele não faz nada disso, diz que é uma confusão. Cara, esses métodos assim, isso pode até funcionar bem num clube que está estruturado, que está tudo certo, está indo bem. O Vasco estava uma bagunça danada. Você precisa de um treinador que chegue para organizar. O cara quer implementar novas rotinas, novos métodos de trabalho. Pô, cara. Vida curta ao Álvaro Pacheco, hein? Vida curta. Pode ser que amanhã ganhe do Cruzeiro de 12-0. O Vasco faça uma exibição espetacular. E aí o Álvaro Pacheco se torne realmente genial. Até agora ele teve 2 adversários muito difíceis e ele não conseguiu mostrar nada. O Cruzeiro não está no nosso nível. Vamos ver como é que o Vasco vai se apresentar diante do Cruzeiro. Agora, eu acho que esse é o grande desafio do Álvaro Pacheco. Se continuar jogando da mesma forma que veio jogando contra Palmeiras, contra o Flamengo, mostrando um time disperso, cheio de falhas na estrutura defensiva, né? Um time que tomou 8 gols em 2 jogos, 58 chutes foram feitos contra a defesa do Vasco. O time permitiu 58 chutes em 2 partidas. Um troço, os números assim, estratosféricos, absurdo, né? Para mim, o Álvaro Pacheco já deu, né? Tem gente até falando, parece que o Pedrosa botou uma notícia, não sei se foi confirmado isso, que se o Vasco chamar o Emiliano Dias e o Ramon Dias, eles voltam para o Vasco, que o problema deles era o CEO, o Lúcio Barbosa, e essas partes. Eles não têm nada contra o Pedrinho, até gostam do Pedrinho e tudo. Caraca, as coisas que só acontecem no Vasco.
a volta dos que não foram. Já pensou? Pô, Ramon Dias, o cara que levou de 4 do Criciúma, o cara que não ganhou do Nova Iguaçu, vai se tornar a solução para o Vasco agora. Agora ele vai ser novamente a solução. Não dá. O pessoal está esquecendo rápido o time do Ramon Dias, as confusões que foram arrumadas no vestiário, os coleguinhas, as patotinhas dos gringos, né? Esqueceram já de tudo isso que levou o Vasco a essa situação, vestiário rachado, vestiário quebrado, né? Um ambiente ruim, né? Isso tudo é Ramon Dias e seu Emiliano Dias. Pode esquecer, né? Só com o do Vasco. Mas vamos falar também do Perito. Lembra da história do Perito? Vamos falar do Perito. Rapaz, a história do Perito teve um desenrolar nessa semana. Na verdade, algumas horas antes do jogo do Palmeiras, o Vasco estava em São Paulo, já para sair para o jogo foi 9h30 da noite, acho que umas 6 horas, assim, 7 horas da noite, vazou uma notícia da história do Perito. Para quem não lembra, o Pedrinho entra com a liminar, agora eu falo Pedrinho, é o grupo, né, o CRVG, entrou com a liminar contra as 7 pátrias, o juiz concedeu a liminar e o juiz mandou um perito no dia seguinte lá na Vasco SAF, para fazer a perícia das contas da Vasco SAF. E o perito foi barrado, não pôde entrar, né? E a história que o perito relata é que ele foi barrado, o CEO não apareceu, a CFO também não apareceu, que era o Lúcio Barbosa e a Cátia Santos, e quem veio falar com ele foi uma advogada da Vasco SAF, que não deixou ele subir, disse que não, que aquilo ali que precisava de um e-mail do juiz assim, e o perito entrou em contato, o juiz mandou o e-mail, nem assim deixaram o cara entrar. E ele falou que ele reparou que os funcionários do Vasco estavam saindo para a porta dos fundos, que o escritório já estava vazio e não tinha ninguém para atender ele mais, enfim, ele não conseguiu fazer a perícia. No dia seguinte, ele volta já com uma outra ordem do juiz, o juiz melhorou a ordem, ajeitou lá a ordem e aí não teve jeito, tiveram que deixar o cara entrar. E ele é uma empresa que foi contratada, né, que está sendo contratada no processo, o juiz indicou a empresa e acho que é Souto, que passou SOWTO, Soutos, ou TH, não lembro direito o nome, mas é um nome assim parecido. É uma empresa de consultoria, né, que faz esse tipo de coisa, de perícias, cobrou 3 milhões, o custo é 3 milhões no processo, valor tudo grana, muito alto, né? 3 milhões para fazer a perícia. E aí o cara saiu com um relatório parcial da perícia, né? E o relatório parcial da perícia do cara é a seguinte, que é inconclusivo porque falta muito documento, não entregaram os documentos todos para eles, esconderam muita coisa, parece que de conta corrente foi comunicado a ele que oficialmente só existe uma conta, mas ele já percebeu que tem outras contas com movimento, ele não sabe dizer se tem alguma irregularidade ou não, mas é estranho, como é que só tem uma conta e aparecem outras contas de movimento, e aí algumas coisas que chamaram a atenção, pelo menos que foi vazado o documento, é que ele coloca que houve um pagamento por Jorge Salgado de 5 milhões e só consta 4. Consta que saiu 5, mas só foi registrado 4. Quer dizer, tem um envio na conta de 5 milhões para o Jorge Salgado, mas o documento só foi registrado 4 milhões para o Jorge Salgado. Por quê essa diferença? Pagou 5 e por que registrou 4? Onde está esse 1 milhão aí contábil, né? Onde botaram esse dinheiro? Outras coisas contratos, ele achou contratos lesivos, enfim, ele chegou a uma conclusão a princípio, né, de que o que está acontecendo na Vasco SAF é uma gestão temerária. Ele precisa de mais documentos para definir irregularidades e ilegalidades, mas com certeza ele definiu que até aquele momento o que estava acontecendo era uma gestão temerária que podia levar a Vasco SAF ao fim. Bem, isso foi o documento que vazou aí na imprensa do perito, mas logo depois a 7 partes coloca, através da sua assessoria e do seu escritório de advocacia, não veio lá do americano, até veio, né? Mas foi a assessoria aqui, jurídica do Brasil deles, botou uma nota pesada, batendo forte, falando que mais em juridiquês do que em outra coisa, falando que como é que a perícia vaza num processo de segredo de justiça,
porque o processo do liminar do Pedrinho corre em segredo de justiça. E aí a nota 77 pergunta exatamente isso. Por que vaza? É um vazamento seletivo, horas antes do jogo, porque o interesse de fazer esse vazamento e que isso só prejudicava a imagem das 77 pastas, porque a 77 pastas, na verdade, não tem nada com isso. E, na verdade, nem é a 77 pastas, é a 777 Carioca, que é a empresa que é sócia do CRVG. E ela não tem nada com isso, porque se há irregularidades nas contas da SAF, a culpa é da gestão da SAF. Caraca, os caras botaram a culpa no Lúcio Barbosa e na Kátia. Tiraram da reta já tiraram. Botaram a culpa direto no CEO e na CFO, que a lei da SAF responsabiliza os seus administradores, os seus gestores, ela é só uma controladora majoritária, que ela ia saber das irregularidades no conselho administrativo, nas reuniões trimestrais, anuais. Caraca! Como se ela não estivesse por fora mandando, falando, pedindo. Cara, olha, um show de horror, a nota da 77 Páginas, pesada, batendo firme, só questionando uma discussão jurídica do porquê que vazou esse perito, mas realmente explicando, não explicava nada das coisas que foram ditas. A única coisa que ela explica das coisas que foram ditas é a seguinte: é gestão temerária? A culpa não é minha, a culpa é do senhor Lúcio Barbosa e da Kátia Santos. Prende eles, pô. Eles que são os culpados. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu era majoritária, mas eu só ia também saber no conselho administrativo. Eu sou vítima também. Malandros, os caras são malandros, rapaz. Vou botar a culpa no CPF, no Lúcio Barbosa e na Kátia dos Santos, que são responsáveis realmente da gestão temerária. São eles mesmos os responsáveis. Não tem dúvida, mas a gente sabe que os caras estão fazendo porque o patrão está mandando, né, cara? Isso aí é complicado, né? A questão do Jorge Salgado, do dinheiro do pagamento do Jorge Salgado, para começar, não é pagamento de dinheiro que o cara emprestou ao Vasco. O cara emprestou o dinheiro ao Vasco, emprestou muito mais que esses 5 milhões. E aí foram pagos 5 milhões. E a discussão não é o dinheiro pago ao Salgado. Acho que as pessoas estão perdendo tempo, estou vendo aí nos canais de YouTube, até na mídia, uma repercussão errada. Pagou 5 milhões do Salgado, tá vendo? Teve saída de dinheiro pro Salgado. Claro que teve, cara, e não é ilegal. O cara emprestou dinheiro ao Vasco, o Vasco tem que pagar o cara. E parece que esses 5 milhões não chega a 25% do que ele emprestou ao Vasco. Então o Vasco ainda deve dinheiro ao Salgado. E não está errado em pagar, o problema não está nisso. Eu vou voltar para tentar para esclarecer qual é o problema desse detalhe do pagamento do Salgado. O próprio Salgado veio a público com uma nota pesada, falando para o juiz acabar logo com o segredo de justiça desse contrato, para a gente poder saber os detalhes, por que o CRVG quer tanto que se mantenha em segredo de justiça. Acaba com o segredo de justiça para a gente saber quais são as quebras de contrato. Cara, o Salgado escrevendo, defendendo o indefensável, que é você tomar partido para o lado dessas 7 partes hoje. É coisa indefensável, cara. Por que o Salgado saiu assim? Nessa vez ele tinha que ficar quieto, porque não foi acusado de nada. Ele só foi falado que ele recebeu 5 milhões. Aí ele explica lá na nota dele que ele botou 4, depois tirou, e aí teve que botar mais dinheiro, e aí era 5 milhões mesmo. Ele recebeu os 5 milhões. Ele fala que recebeu os 5 milhões. A discussão do Salgado não é essa. A discussão do perito não é se era certo ou errado te pagar os 5 milhões. Eu até acho que era certo. Se está devendo a você, tem que pagar, cara. Mas o problema não era esse. O problema é que diz que te pagou 5 milhões, tem uma saída de dinheiro de 5 milhões, você diz agora que recebeu 5 milhões, mas no documento, no registro contábil do Vasco, só tem 4. E isso não é um erro, Salgado. Ninguém erra 1 milhão assim, cara. Então eu tiro da minha conta 5 milhões, pago a você, e na hora de fazer um lançamento contábil, eu só paguei 4. Tem uns quebrados aí para lá, para mais, para cá. Quer dizer, a diferença é quase de 1 milhão, vai dar 900 e poucos milhões, 900 e poucos mil. Esse 1 milhão foi pro bolso de quem, contabilmente? Porque vai sobrar ou vai faltar 1 milhão no final da conta. Na hora de fechar a conta, você sabe disso. Aí você vem com uma notinha falando do mútuo, de política, de tirar o segredo de justiça, porque se você sabe que você tirar o segredo de justiça da ação,
a ação fica exposta e fica todo mundo sabendo qual é a estratégia do CRVG. É isso que vocês querem, vocês são um grupo político, vocês não querem o bem do Vasco, vocês querem o mal do Vasco. Vocês querem se proteger, porque tem muita coisa. Sair, Salgado, bota uma coisa, na boa, pagar você? Tinha que pagar. Tá devendo, o Vasco tá devendo a você? Tem que pagar. Pagou até menos do que tem que pagar. Legal, você é um cara bom, legal, bacana, show, tudo bem. Concordo, tem que pagar você, tá tudo ok. Agora, Salgado, bota isso na tua cabeça, olha só. Sair em defesa das 7 partners não dá. Desculpa, ou você é maluco, irresponsável, ou você é mal intencionado. Qualquer um, youtuber, influencer, canais, jornalista, seja o que você for, se você está abrindo uma câmera, um microfone para defender as 7 partes, não é uma questão de opinião, não é um ponto de vista, é problema grave. Você tem algo com essa empresa, tá na cara, porque defender o indefensável. Os caras estão com processo no mundo todo, os caras estão quebrando no mundo todo. Dizer que o Vasco tinha que aguardar o aporte para depois tentar os bônus de subscrição e retomar a empresa, se não é má intenção essa fala, ela é burrice. Porque não ia dar tempo de esperar setembro, a empresa está quebrando. Você não sabe a quantidade de ações do Vasco que foram dadas em negócio pela 7 Páginas, você sabe? Você afirma que eles não deram, que eles são gente boa, que eles são legais? Tudo gente com folha corrida, tudo bandido. E que você fez negócio, agora, você fez negócio. E você aí que está apoiando a 7 Partners, brigando pela empresa, que o Vasco está errado, fez errado, deixa de ser bobo, rapaz. Deixa de parar com esse negócio de política, cara. Vai defender o Vasco, cara. Defende o Vasco está com a razão. Depois você quebra o pau com o Pedrinho, você pode discordar no grupo do Pedrinho, que você quiser, vai fazer, porque a política tem que existir, ela é feita, mas não nesse nível, rapaz. Ou você é apenas mal intencionado mesmo, você não quer o bem do Vasco, você tem algum benefício com a 7 Partners, aí vem a empresa te dá uma grana para esses caras, para falar bem dela, recebe salário aí, não sei o que acontece, porque não tem explicação. O cara vinha hoje a público para falar bem das 7 Partners, defender a empresa contra o Vasco, esse cara tem problemas graves, tem que ficar de olho, o torcedor tem que ficar de olho nesses caras, né, porque isso é grave, isso é muito grave. O Vasco está sangrando, o Vasco sangra forte por causa de vocês, Vocês são os culpados, o Vasco está sangrando. Vocês venderam o Vasco para uma empresa de bandido. Vocês venderam o Vasco e botaram o Vasco nessa situação, para uma empresa que faz um aporte de 120 milhões e 20 dias depois pede um empréstimo de 80 milhões. Coloca e tira o dinheiro. É fraude. Uma empresa que trabalhava com fraude, uma empresa que já estava insolvente, que estava quebrada no momento da compra e ninguém viu. O Salgado não viu, o Salgado do grupo inteiro, o Salgado, o seu Adriano Mendes, a KPMG. O Adriano Mendes era o diretor financeiro do CRVG e quando acaba o processo ele vai trabalhar onde? Na KPMG. Era o homem da KPMG dentro do Vasco e a KPMG não viu. É tudo muito esquisito, tudo muito estranho. E vocês ainda estão me botando notinha, defendendo 7 Partners. Uma vergonha na cara, rapaz. Uma vergonha na cara. Já de ser desse jeito. Um pouco de vascainidade no peito, pá. Vai ser um pouco de Vasco, né? Não tem, só pensa em ter interesses pessoais. Isso me aborrece muito. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu torço muito que no final dessa história os culpados realmente sejam punidos, que eu não acredito que vai acontecer, nada disso. No fundo, eu só espero que o Vasco consiga sair dessa confusão o mais rápido possível e volte ao trilho, né? Porque muito triste o que vocês fizeram com o Vasco. Para encerrar, né, meus amigos, agradecer vocês ficarem até agora aqui no vídeo, ficar com a gente, pedir para que você não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, já falei o quanto esse like é importante para a gente, né, e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, é isso. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história do perito aí, do perito falar que era uma administração complicada,
preocupante, né? Coloca aí o que você acha aí do perito, das notinhas aí. A 77 tudo bem, mas o Salgado vinha a público para defender, dizer que não, do dinheiro, que tem direito ao dinheiro dele. Pô, claro que tem, cara. Você emprestou o dinheiro, você tem que receber. Tá certo. A discussão não é o dinheiro, a discussão é por que pagou 5 milhões e lançou só 4. É isso aí, é a gestão temerária, né? Os contratos que são ruins para o Vasco, tem vários contratos que são lesivos ao Vasco que foram assinados pelo seu Lúcio Barbosa, pelo seu Luiz Melo, pela sua senhora Cátia Santos. São contratos lesivos ao Vasco, né? E isso tudo é gestão temerária. É disso que está se falando, Salgado. Você sabe que é disso que está falando. Mas vem fazer uma cortinazinha de fumaça para poder encobrir, né, os problemas. Mas, gente, comenta aí o que você achou e amanhã a gente volta falando de jogo. Vamos falar do Vasco e Cruzeiro amanhã. Tá legal? Vamos falar um pouco de campo e bola. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.